Vamos lá, 3 horas. Boa tarde, pessoal. Boas-vindas ao 37º Link Convida. Talvez o último desse ano, não sei se a gente vai ter oportunidade de fazer outro ainda. E já deixo o convite aqui para vocês continuarem conosco, né, no ano que vem. E sugerirem aí, pode sugerir por e-mail ou aqui no chat também, pessoas e temas para 2025, que a gente gosta de colher essas ideias aí. E hoje, tema meio polêmico que está atiçando muita curiosidade aí das pessoas. E o nosso convidado é o querido Francisco Nina. Ele é servidor lá do TST. Então, hoje estamos importantes aqui com Brasília, o Tribunal Superior do Trabalho. Ele é gerente de projetos lá, gestor ambiental e um excelente professor. E muito obrigada, então, Francisco, por ter aceitado. A gente já estava tentando essa conversa aí, né? Já fazia algum tempo, desde o começo do Exatamente. ano, né? Exatamente. A gente já vem ensaiando há muito tempo, né? E eu doido de vontade de ser convidado para o Link, para É. conversar um pouco com a massa. Eu só vi os outros, eu falei assim, não, um dia o meu sonho é conseguir conversar lá com o Link. A tua agenda também, né? E- Não. Então, vamos lá, porque agora o prazo urge, né? Temos 6 anos aí para cumprir a resolução 594. E, para começar, queria saber de você, afinal de contas, de onde veio essa ideia do CNJ, o que ele quer com esse programa, esse prazo, como que os tribunais vão fazer para cumprir. Para mim, eu falei para você aí em off agora há pouco, para mim Aham. o carbono zero é um tema muito obscuro, parece que a gente está fazendo alguma coisa errada, até assim, né? Algum mercado clandestino, não sei, ó, eu te compenso e você continua fazendo, então dá a impressão que ele não é tão educativo, mas a gente faz um escambo, esclarece para mim isso aqui, porque Ah, que legal. E a angústia é de muita gente é exatamente essa, né? É um assunto ainda abstrato, né? Um pouco para a gente. E aí, ao mesmo tempo, para a nossa realidade do judiciário, o CNJ vem e disse assim, tem que fazer e tem que fazer com prazo, né? Com prazo apertado. Então, por um lado, é bom que isso traz à tona ali, coloca, né, um holofote em cima desse tema, para a gente já esclarecer logo de uma vez. Mas, por outro lado, também nos dá uma apreensão, né? Além de tudo que a gente tem que fazer, mais uma coisa que a gente tem que fazer que a gente não sabe tanto, dá uma apreensão sim. Então, a nossa intenção da nossa conversa é justamente essa aqui, né? O link, o laboratório aqui da Justiça Federal do Paraná é uma referência em pensamento criativo, em pensamento design e também de linguagem simples. Então, minha intenção aqui hoje é falar bem linguagem simples, é a nossa linguagem para a gente entender, tá bom? Então, a minha intenção é vamos abrir mão de um monte de termos técnicos, de nada disso. Eu quero principalmente tentar passar uma tranquilidade, se der, mas para que principalmente a gente entenda um pouquinho sobre esse assunto um pouco mais, e aí a gente vai desmistificando, então vai clareando algumas coisas das nossas ideias, né? Então, de onde é que surgiu isso? De onde é que o CNJ inventou essa moda, né? De onde é que veio esse negócio? Isso aí foi o seguinte, ó. Vou contar a minha versão da história, tá bom? Minha versão da história é massa, por quê? Porque a gente tinha que cumprir aqui no TST um monte de coisa. A gente tinha acabado, nem tinha criado ainda o laboratório de inovação, a gente já queria, né, instituir, estava só rascunhando ali mais ou menos uma minuta e tal, para a gente criar, instituir o laboratório de inovação. E eu já era da área de estratégia, e aí, o que aconteceu? Veio a Meta 9. Meta 9 tem que ter um projeto de inovação. A gente falou, caramba, que projeto de inovação é esse? Ao mesmo tempo, tinha a criação dos laboratórios que tinham que ter alguma coisa vinculada, né? Alguma ação vinculada com os ODS da Agenda 2030. Então, a gente também... Aí, teve o TST também recebeu também um questionamento também sobre as ações que ele fazia com relação a evitar desastres climáticos, né, e ações de desastres nessa natureza. E a gente se viu diante desse cenário e falei assim, caramba, a gente precisa pensar em alguma coisa, né? Se a gente for tentar fazer tudo também não dá. E aí foi quando veio a inspiração de fazer o programa Carbono Neutro.
aqui no TST. E como que é... E aí, esse assunto, pessoal, eu acho ele muito legal, porque eu gosto muito de misturar, né? A inovação, a sustentabilidade e a estratégia. Então, a gente, às vezes, não vai saber de qual assunto que a gente está tratando, né? E a coisa é bom quando ela se mistura, é bom que a gente vê uma convergência das coisas. E aí, como que veio, né, essa inspiração? Eu quase sempre venho de metrô para o trabalho, né? De metrô para o TST. Então, eu moro perto da estação do metrô aqui em Brasília, e aí eu geralmente venho de metrô. E aí, excepcionalmente, nesse dia, um dia eu vim de carro. E eu falei assim, cara, e o ruim para mim vir de carro é porque é um desperdício de tempo, né? Porque eu não consigo estudar, eu não consigo trabalhar, eu já vou trabalhando no metrô. E aí de carro não, eu fui pensando, falei assim, cara, vou botar aqui, antes de eu ir, eu vou botar alguma coisa aqui para ver o que que tem de inspiração aí para gerar alguma coisa. E aí foi quando foi passando alguns vídeos e tal ali, eu escutando ali no carro, e aí falaram sobre esse programa Carbono Neutro em outras instituições, acho que era uma propaganda da Natura, de alguma outra empresa assim, empresa privada. Eu falei, caramba, gostei dessa ideia. E aí eu comecei a pesquisar mais, eu falei assim, quer saber? Eu pesquisei umas três. Eu falei assim, tá aí, vamos implantar o programa Carbono Neutro no DST, né? Então veio dessa loucura e assim veio dessa inspiração. E aí depois a gente viu, estudou um pouquinho mais, eu falei assim, deixa eu ver, antes de eu propor, deixa eu ver se é viável, né? Deixa eu ver o que que dá para fazer, ver se vai dar certo ou não, né? Só para a gente experimentar, ver se essa ideia é boa. E aí foi quando a gente foi começando a entender, estudar um pouco mais sobre o tema, até que chegou o ponto que eu disse assim, estudamos um pouquinho, falei assim, acho que dá para fazer, acho que dá para a gente encarar esse desafio, né? E aí implantamos, conseguimos, uma das partes mais difíceis foi vender aqui dentro do órgão, né? Eu digo assim, então a gente faz esses projetos, essas ideias de inovação, assim, essas ideias criativas e fala assim, será que alguém vai comprar esse negócio, né? Então deu super certo, ainda bem. Então meu chefe autorizou, o outro chefe gostou também da ideia, os chefes dos chefes dos chefes dos chefes, até que o ministro instituiu o programa oficial, né? Instituído programa Carbono Neutro no TST. E lógico que para muita gente ainda era uma incógnita, né? Falava assim, tá bom, como é que é esse negócio? Falava, não, isso é muito simples. A gente vai medir os gases de efeito estufa que o tribunal emite, ok? E aí depois a gente compensa ou a gente reduz essas emissões. A lógica é essa. Aí ele falou assim, mas como é que você vai medir esse negócio? Você vai subir lá no prédio, esse negócio é inseguro. Eu falei, não, gente, a gente não mede desse jeito, não. Então existem ferramentas, então isso tudo foram umas curiosidades que a gente foi tirando aqui. E foi bem legal, fiz uma palestra aqui no TST para tentar explicar para o pessoal essa ideia, né? O que que se tratava isso, o que que era o programa. E é isso que eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês também, né? Então, eu sei que tem gente que já está extremamente especialista também nesse tema, tem gente que nem tanto assim, então vamos tentar dar uma uniformizada aqui no assunto sobre isso. Agora, esse foi só o começo da conversa, né? Foi só o começo, minha história do começo. Aí depois que a gente fez o programa Carbono Neutro, que a gente implantou aqui no TST, teve uma pessoa essencial que fez esse negócio expandir para o mundo. Vocês não acreditam que foi. Márcia Ditzel. Vou dizer por quê, você não sabia dessa, né, Márcia? Foi o seguinte, a Márcia, quando a gente fez o programa, implantou o programa, né, ia ter o Fast Labs lá em Pernambuco. E aí eu falei com a Márcia, né, no WhatsApp, falei, Márcia, a gente implantou esse programa, não sei se isso cabe, né, se é interessante ou não. Ela falou, Francisco, eu acho isso aí super total, acho que combina tudo com a nossa programação. Eu estou hoje como uma das curadoras aqui do Fast Labs, e ela fez de tudo para acontecer. Então, no Fast Labs foi a nossa primeira divulgação lá desse programa Carbono Neutro. Então, a partir dali, um monte de outros órgãos já implantaram a partir dali, mas a gente fez uma oficina lá, contando um pouquinho sobre o carbono. Então, o TRE de São Paulo implementou desse jeito também, já a partir daquela oficina. Então, foi muito legal. Então, teve um monte de fruto positivo. E aí, a gente foi disseminando a ideia por conta justamente da Márcia. Então, esse negócio veio, pessoal. É culpa da Márcia que fez a gente divulgar isso daí. Tá bom? E Olha, aí, outros órgãos foram fazendo também, né? Foi muito legal. e bombou, E hein? Bombou aquela oficina, só não assisti porque eu tinha a minha também na tinha mesma. exatamente. Essa foi a minha dor, meu sofrimento. Eu não consegui assistir também a oficina da Márcia. É o meu sonho também, é outro sonho que eu tenho, ainda vou realizar. E Vamos. aí, e aí foi isso, mas assim, o CNJ já estava um pouco mais à frente disso também, pensando, né, lá na frente, então ele instituiu como se fosse um núcleo especializado nesse tema de mudanças climáticas, que foi o JUS Clima 2030, justamente para coincidir com a Agenda 2030, né? E esse JUS Clima, eles fizeram muitas pesquisas, muitos estudos, e eles compartilharam, era a responsabilidade deles mesmo compartilhar um monte de informação e material sobre isso.
E aí ele é coordenado lá pela juíza Rafaela, que é, assim, uma sumidade nesse assunto, entende tudo e mais um pouco. E a gente foi trocando muita figurinha sobre isso, se ajudando, se compartilhando ali um monte de informações, um monte de documentos, como você está fazendo isso, como que eu estou fazendo aquilo. Então foi bem legal. A coisa foi crescendo, foi criando corpo, muitos órgãos foram implementando. Então a gente só tinha um direcionamento no início, que era assim, uma alteração lá na Resolução 400, né, a política de sustentabilidade, que dizia, olha, até 2030 os tribunais têm que ter pelo menos um plano de compensação, era assim que ele chamava. E aí a gente já a partir disso, quando a gente instituiu o programa Carbono Neutro, a nossa intenção era justamente essa, falou, já vamos cumprir logo essa meta aí que é para estar lá em 2030, já vamos cumprir logo, já vamos cumprir a meta 9, que não tem nada mais inovador do que isso. Vamos cumprir também essa ação contra as mudanças climáticas, né, contra os desastres climáticos, vamos cumprir e mais um monte de coisa. Então, num programa a gente cumpriu um monte de coisa, então foi muito legal. É isso que eu acho bem bacana quando a gente mistura estratégia, inovação e sustentabilidade. Então, uma ação de sustentabilidade, de uma forma inovadora, a gente conseguiu, de forma estratégica, convergir para um monte de soluções, ou de um monte, né, resolver um monte de problemas a partir de uma solução só. Então, foi muito legal isso. E a CNJ, vendo que isso foi criando corpo, alguns órgãos foram implementando, então a gente tem aí TRT 23, TRT 13, TRT 15, pessoal, pelo menos assim, da nossa realidade, né? O CJF, muitos outros órgãos foram implementando, e o CNJ já veio e falou assim, quer saber? Vamos fazer esse negócio funcionar logo para valer. Isso foi muito legal. Muito bem. E daí na prática, ó, eu vou começar a ler, Francisco, porque aconteceu um fenômeno, porque Ah, quando eu abro as inscrições para o Link Convida, a gente pede para as pessoas sugerirem perguntas, né? E sempre tem meia dúzia ali, umas 8. E aqui na sua entrevista apareceram várias sobre vários temas e tudo mais, né? Vários aspectos ali. legal. Então, daí o plano, né, que você já falou, e aqui, então tem duas que talvez você possa responder junto. Primeira, que alternativas podem ser desenvolvidas para cumprir os indicadores previstos na resolução? E se é viável a gente pensar em um plano maior de descarbonização de toda a administração pública. Olha que ousadia, contemplando executivo, legislativo e judiciário. Gov.br, queremos. Exatamente, que legal. Não, e a intenção é essa mesmo, né? A gente vai fazendo, a gente vai vendo as evoluções das coisas, e a gente vê, né, mais ou menos nesse sentido. As coisas vão vindo devagarzinho, de pouquinho em pouquinho, um trabalho de formiguinha, a coisa vai ganhando escala, vai ganhando escala. Então, aquilo que era uma ideia de uma pessoa passou a ser de um órgão, depois de outros órgãos, depois agora está no judiciário. E aí a gente fala assim, pô, será que isso aqui não é legal para toda a administração pública, né? E a gente tem Uhum. essa, isso é massa, a gente olhar de forma ampla e holística. E o CNJ já fez isso, né? Então ele instituiu aí o Pacto Ecológico, né? O Pacto pela Ecologia com o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Foi em agosto agora. Então, muito já pensando nisso também. Então, o programa Carbono Zero, eu acredito que ele vai ser uma das iniciativas que todos os órgãos da administração pública, como um todo, vão implementar nas três esferas, né? Federal, ou nas esferas e também nos poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Eu acho que isso aí vai ser o natural. Agora, o que a gente não pode perder de vista achar que isso é tão macro, isso é tão grande que extrapola a nossa realidade, né? Não muito pelo contrário. A gente, como principalmente como quem está hoje na área de sustentabilidade, quem está na área de estratégia, quem está na área de inovação, esse é um assunto da mesa, sabe? Assim, do desktop, do dia a dia. Aí é que a gente tem que entrar mesmo. Não são os outros que têm que fazer, né? Não é o país que tem que fazer aquela coisa muito distante, não. Não, isso vai acontecer para a gente, né? É em cada órgão, em cada organização, seja ela pública, seja ela privada, que esse programa ou esse plano tende a pegar, né? Pela soma das forças que ele tende a pegar. Então, foi muito legal isso daí. Tá para sair a regulamentação, uma lei sobre o mercado de carbono, né? E aí, o que que a gente vê? Como que eu penso nisso, só para a gente entender a dimensão da coisa, né? Vou tirar total, tá bom, gente? A parte política e tal, de ideologia, se eu acho certo ou se eu acho errado, nada disso, tá bom? Vou falar agora sobre o ponto de vista de estratégia, tá bom? Um olhar mais estratégico. Como que eu vejo isso? Eu vejo o seguinte, olha só, a temática ambiental, né?
para quem já é da área ambiental, ela sempre foi muito cara, né? Muito boa e muito importante se ver. Então, quem já está convertido para isso, está tudo certo. O problema é que a gente não conseguia dar um avanço nisso, né? Então, depende disso, depende da polícia, as pessoas têm que pegar, tem que começar desde as crianças, tem que ter tem que fazer parte do currículo escolar, tem que, enfim, né? Então, ideias tinham um monte de que outras pessoas tinham que fazer. E olha o que que a gente está vendo agora, a gente está passando por esse momento. Vou pegar essa parte, ok, da sustentabilidade, tá bom? Como um todo, tá bom? E vou trazer ela para dizer assim, ó, no âmbito nacional, né? No âmbito mundial, beleza? No âmbito mundial do planeta, isso já foi abraçado, né? Foi abraçado pela ONU quando disse assim, ó, nós temos que ter a Agenda 2030, beleza? Então, uma política entre nações. Trazendo para o Brasil vai trazer isso, vai abraçar esse tema em forma de legislação, beleza? Vai trazer como lei, tá bom? Política pública de legislação. Vai abraçar isso com essa regulamentação do mercado de carbono. No nosso âmbito do judiciário, isso está sendo abraçado com essa política agora, com essa resolução do programa Carbono Zero para o judiciário, está sendo abraçado pela estratégia. Não tem nada mais estratégico do que esse assunto do programa Carbono Zero. Você quer ter uma ideia para a nossa realidade, já que a gente está falando aqui para o judiciário? Quer ver uma coisa funcionar? Bota isso no prêmio CNJ de qualidade. Funciona na hora, funciona melhor do que qualquer outra coisa. Não é? E ele já previu, ele já falou assim: e quem fizer esse negócio aí, pessoal, quem fizer o pacto, quem fizer parte do pacto pela sustentabilidade, já vai ganhar uns pontinhos extras no prêmio CNJ de qualidade. E se tem uma coisa que funciona, é o prêmio CNJ de qualidade. Foi uma jogada de mestre do CNJ. Então, trouxe isso para o âmbito da estratégia, né? E no âmbito do nosso órgão, da nossa realidade, a gente traz isso para o âmbito da gestão corporativa, né? Onde a gente fala de os três ESG, do ESG funcionando na nossa organização. Então, na prática, é justamente isso, né? Governança, direcionamento. Pessoal, nós temos um direcionamento aqui que é: vamos nos preocupar e vamos tentar reduzir as nossas emissões de gás de efeito estufa. Isso é um direcionamento claro, beleza? Sustentabilidade, lógico, esse daí é o tema, e o aspecto social de cuidado com o planeta, com as pessoas, com a geração atual e a geração futura. Percebem o quanto isso está sendo abraçado em cada um dos âmbitos, né? Então, não tem jeito de não pegar agora esse tema, né? Era tudo que a gente queria para poder fazer isso, beleza? Então, muito legal, eu estou curtindo demais, a gente está vivendo esse momento agora de abraço, né? Desse tema de sustentabilidade nessa jogada. Ah, então, aqui a gente ainda está bem engatinhando, assim, pensando. E por isso o senhor está aqui, não é? É, olha, eu sei que o Francisco tem um curso aí também, já recomendamos, já depois Oba! você fala sobre ele. Mas assim, vamos dar um passito atrás aqui, porque eu sei que tem bastante gente que já está bem familiarizado e já está né, com isso aí rolando. Explica para nós, assim, o que que é, assim, como se eu tivesse 12 anos, né? E eu para vovozinha, para sua avó, assim, você vai explicar. Porque sabe o que acontece? Esses dias eu fui comprar passagem aérea, né? Aí a companhia me oportunizou para que eu pagasse um tanto a mais, acho que era R$ 10, 9,90, uma coisa assim, para descarbonizar o meu trecho, minha viagem. Mas porque eu que tenho que pagar, não é a companhia. Quem está poluindo é ela. É, volta lá e explica aqui que eu sou totalmente não letrada. Exatamente, vamos fazer o letramento. E isso daí é muito legal, porque por mais abstrato que seja, caramba, pensa, né? Eu não tinha, assim, quando a gente se aventurou nisso, foi uma decisão, né? Vi ali mais ou menos aspectos técnicos, falei assim, acho que dá. Mas depois que eu disse que dava, eu tinha que cumprir, né? Então eu tive que estudar um monte, muito mais para conseguir entender esse negócio. E aí, o que que acontece? Vou tentar explicar para vocês de um jeito bem linguagem simples para entender, tá bom? Vou abrir mão dos termos técnicos, das coisas, tá bom? Então, quem é especialista aqui, não é para vocês esse assunto, tá bom? Então, vai ser bem básico mesmo para a gente entender. Como é que funciona? Funciona mais ou menos o seguinte, olha só. Tem a nossa organização, ok? Primeiro, vamos começar do alto, né? Existe, existe o planeta, tá bom? E aí existem os gases de efeito estufa que condenam ali, que prejudicam a camada de ozônio. Serve de proteção e serve também, se não tivesse, também
passa ali, a gente tem esses efeitos climáticos, de aumento de temperatura e tudo, e tem os efeitos disso. Basicamente é isso. Aí, o que foi feito? As Nações Unidas, a ONU, falou assim, quer saber, pessoal, olha só, eu sei que existe um efeito natural, ok, de emissões de gases de efeito estufa, mas com o desenvolvimento dos países, todo mundo, essa ação está causando um transtorno muito maior na atmosfera, beleza? Na camada de ozônio. Então, tem países que, para se desenvolver, emitem muitos gases de efeito estufa. Isso daí acaba prejudicando a camada de ozônio. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar os países principais, tá bom? E vamos estabelecer uma meta para eles. Ó, vocês só podem emitir tanto de gases de efeito estufa. Beleza? Então, tem alguns países que têm metas de emissões. Tem outros países que a ONU foi e falou assim, ó, vocês não vão botar, eu vou botar meta para vocês não, né? Porque não é tanto assim que vocês emitem. Mas, bom, que vocês contribuam de alguma forma, beleza? Com essa redução das emissões de gases de efeito estufa. O Brasil está dentro desse, ok? Ele tem que fazer, mas ele não tem uma meta para isso, beleza? E aí a ONU chegou e falou assim, quer saber? Vamos fazer o seguinte, os países que têm meta, vocês podem fazer o seguinte, países, se a intenção é que vocês não atinjam essa meta, ok? De emissões, né? Atinjam menos do que isso. Mas se vocês emitirem mais, vamos fazer o seguinte, vamos mexer onde resolve, vamos mexer no bolso, vamos mexer na parte econômica, na parte financeira. Se vocês emitirem mais, vocês têm que comprar créditos de quem emitiu menos, beleza? Quem não quer, né? Quem conseguiu bater a meta. Então, a lógica é essa. E aí se estabeleceu um mercado de carbono, ou seja, você pode emitir tanto de carbono. Você emitiu mais, você compra de quem tinha direito de emitir mais, beleza? De quem tinha um saldo ali de emissões de carbono. A lógica é basicamente essa. E aí, esse é o que a gente chama de mercado regulado, porque é um mercado regulado pela ONU, tá bom? Então, só para ficar bem didático, é um mercado regulado de carbono, é o mercado da ONU, tá bom? Entre países, tá joia? Não entra gente. Empresas, organizações, órgãos, a gente não entra nesse mercado, beleza? Não é um mercado regulado. Combinado? Beleza. Vendo isso, algumas empresas olharam e falaram assim, que legal. Mas quer saber, e se eu quisesse, voluntariamente, compensar as minhas emissões? Ou seja, dizer assim, olha, eu quero ter um limite de emissões. E o que eu ultrapassar, ou o tanto que eu emitir, eu quero poder compensar isso. Sabe? Eu acho justo para o planeta, ou eu acho legal eu ter esse selo, ou dizer que eu compenso para a natureza. Beleza? Uma estratégia de empresa. Beleza? Sustentabilidade, estratégia. E aí algumas empresas passaram a fazer isso de forma voluntária. Então, só para ficar mais perto da nossa realidade, então, por exemplo, Natura. Natura extrai matéria-prima da natureza e fala assim, ó, todas as emissões da minha organização, da Natura, como um todo, eu compenso elas também, ok? Então, para a atmosfera, o que a gente diz isso? A gente fala assim, ó, emitir tanto de gás de efeito estufa e estou compensando, retirando esses gases de efeito estufa de outra forma, beleza? Até eu ficar neutro, beleza? Como quem diz assim, quando a gente diz uma organização é neutra nas emissões de gás de efeito estufa, a gente está dizendo, ó, se tiver acontecendo algum impacto no meio ambiente, na camada de ozônio, na mudança climática, foi problema de outras pessoas, porque a minha organização ela é neutra. Conseguiram captar a ideia? Então, eu emito tanto e resgato tanto. Então, você foi neutro. Beleza? A mesma quantidade. Simples assim. Tá joia? Só que as empresas fazem isso de maneira voluntária. Não existe ninguém mandando, ninguém determinando, tem que fazer, não existe. Beleza? Elas fazem se ela quiser. Então, vamos chamar esse mercado de mercado voluntário. Beleza? Então, existe mercado regulado, regulado pela ONU, e existe mercado voluntário. Maravilha. O que o TST fez? Só precisa entender, quando a gente resolveu implantar o programa Carbono Neutro, a gente falou assim, sim, nós queremos entrar nesse mercado voluntário. De forma voluntária, nós queremos ver o quanto a gente emite de gás de efeito estufa e nós queremos compensar isso. Beleza? Nós queremos neutralizar as nossas emissões. Tá joia? Então, se emitimos tanto, vamos resgatar tanto. Tá joia? De gás de efeito estufa. Entenderam a lógica? Simples assim, tá bom? Falando bem em linguagem simples. Agora, como fazer isso? Né? Como que a gente mede, primeiro, para conseguir essa neutralidade, a gente tem duas coisas. A gente tem que, primeiro, medir o quanto que a gente emite de gás de efeito estufa e o quanto, como que a gente faz para resgatar isso, né? Para retirar esses gases de efeito estufa da atmosfera. Beleza? E aí onde entram os protocolos, as normas técnicas, as normas nacionais, as normas internacionais, que tem muita coisa que não tem norma nacional para isso. Então a gente tem que buscar isso dentro de um mercado que é voluntário.
ok? Então, assim, é um mercado entre organizações. Agora, só de curiosidade para a gente entender, você pode dizer assim, preciso, eu, pessoalmente, eu, pessoa, quero também, de forma voluntária, compensar minhas emissões. Eu posso? Pode, é voluntário, você pode fazer também. Beleza? Então, eu meço quanto que eu emito de gás de efeito estufa, eu, minha pessoa, pelo meu estilo de vida, ok? E se eu quiser, eu posso compensar essas emissões. Dizer assim, o mundo pode estar se acabando aí, mas não foi culpa minha. Eu fui neutro nas emissões de gás de efeito estufa. Conseguiram captar a ideia? Beleza, posso fazer isso? Pode, de forma voluntária. Então, isso é o que a gente dá o nome quando a gente diz assim, ó, emitiu gás de efeito estufa? Quanto? Isso é o que a gente chama de pegada de carbono, beleza? Você deixa o rastro de impacto ambiental aí de gás de efeito estufa, beleza? Então, o que é a pegada de carbono? A pegada de carbono é o quanto você emitiu, ou você, eu vou dizer, pode ser um evento que você faz, pode ser um material, um equipamento, um produto que você tem, ou pode ser uma organização. Beleza? Quanto que você emitiu de gás de efeito estufa é a sua pegada de carbono. É o seu rastro na camada de ozônio, dizendo assim, ah, tá aqui, você deixou pegada aqui, e você emitiu gás de efeito estufa. Entenderam a lógica? E aí, quando a gente neutraliza, que a gente resgata, a gente meio que, vou dizer assim, de forma bem didática, a gente limpa a nossa pegada. A gente diz, não, não tem pegada minha não. Pode olhar aí a pegada de todo mundo, mas a minha não vai ter, porque eu fui neutro nisso. Conseguiram entender a ideia? A lógica é essa. E aí, como que a gente faz para medir? Então, existem esses 4 tipos de pegada de carbono. Tá bom? A pegada da pessoa, você pode medir, existem calculadoras aí, você pode botar aí na internet aí, você acha calculadora de pegada de carbono pessoal, tá bom? Então, você faz ali o seu estilo de vida, você coloca ali os dados e ela te diz assim, ó, você emitiu no ano passado tanto de carbono, beleza? Tanto de gases de efeito estufa. Você pode fazer de um evento. Então, vamos fazer um evento aqui presencial. Massa, que legal. Quanto que esse evento? Você consegue calcular o evento. Então, existe uma calculadora específica para eventos, tá bom? Para você medir a pegada de carbono do evento. E existe também a calculadora de materiais, de equipamento. Então, todo material, qual é a pegada de carbono para construir aquele material? Então, desde a extração lá até a cadeia produtiva toda, a supply chain aqui, para a gente conseguir medir e até a entrega desse produto para dizer assim, deixa eu ver quanto que, para ter esse produto aqui, para ter esse computador aqui, foi emitido de gás de efeito estufa. Beleza? Existe também alguma dessas calculadoras. E existe a nossa, que é o que a gente está falando aqui agora, que é da nossa organização, ok? Do nosso tribunal, do nosso conselho, do nosso órgão, da nossa vara do trabalho, da nossa comarca, da nossa subseção judiciária. Então, a gente chama isso de pegada de carbono de organizações, beleza? Então, como que a gente mede isso? E aí é onde a gente, servidor público, sente um monte de carência, porque a gente olha e fala assim, cadê a ferramenta? Quem vai me dar essa ferramenta? Qual é o modelo? Como que eu vou fazer? Quem vai fazer para mim, né? De preferência, né? Mas não tem isso, beleza? Por quê? Porque era mercado voluntário. Você faz se você quiser. Então não existe uma regulação, regulamentação sobre isso, beleza? Então o que a gente foi fazer? A gente foi tentar encontrar uma calculadora, uma ferramenta que calculasse as emissões da nossa empresa, da nossa organização, do nosso órgão. Beleza? E aí eu fui pesquisar isso e aí encontrei essa ferramenta que é a mais conceituada. Encontrei outras também. Então eu falei assim, já que não tem um negócio já definido de qual usar, vou usar a mais conceituada, né? Para mitigar os riscos aqui. E aí, a ferramenta mais utilizada para cálculo de emissões de organização é uma chamada ferramenta GHG Protocol. É um protocolo internacional para medir gases de efeito estufa de organizações. Beleza? Então, essa é a ferramenta, essa é a calculadora que vai te ajudar a medir os gases de efeito estufa. Então, que nem eu brinquei aqui no TST, eu não vou subir no prédio para medir os gases de efeito estufa, não. Eu vou usar uma ferramenta para isso, beleza? Ferramenta é essa, GHG Protocol, tá? Ah, isso que eu É, ia te perguntar, porque eu vi essa sigla por aí, eu falei, diabo é isso. É isso aí. É só esse nome bonito evocado desse negócio. E aí a gente fala, já falei para vocês, né, que meu papo aqui com você é linguagem simples, é para a gente entender, né, para desmistificar esse negócio. Quando a gente fala ferramentas de GHG protocolo, quando eu pesquisei esse negócio que eu olhei, eu falei assim, Ave Maria, eu vou desistir desse projeto, porque o inglês não é a minha praia, beleza? Ainda. Mas, de qualquer forma, para vocês não se assustarem, o que é essa ferramenta? Essa ferramenta é uma planilha de Excel, beleza? Uma planilha de Excel. Todo mundo sabe mexer em Excel.
é isso. A ferramenta de GHG Protocol é um super Excel, beleza? É uma super planilha de Excel. Então, e aí a gente usa essa ferramenta para isso. O CNJ, quando lançou agora o programa Carbono Zero, ele já definiu. Ele falou assim, ó, pessoal, é para usar a ferramenta de GHG Protocol. Beleza? Então já está lá, descrito lá, isso já nos dá um conforto, dizer assim, eu preciso escolher alguma ferramenta, eu preciso pesquisar. Não, ele já disse, faz o seguinte, usa GHG Protocol, beleza? Então já facilitou um monte a nossa vida, tá bom? E aí, essa GHG Protocol ela é muito interessante porque ela faz o seguinte, é uma ferramenta criada por várias instituições, beleza? Gente que entende muito do assunto, de internacional, de vários países, de vários lugares, um monte de gente que construiu essa ferramenta. E aí, o que eles fazem? Eles têm uma organização entre eles, okay? Como se fosse um comitê, trazendo para a nossa realidade, que eles soltam essa ferramenta. E eles fazem o seguinte, eles falam assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma adaptação dessa ferramenta para cada país. Por quê? Porque influencia o quanto aquele país, o estilo de vida daquele país, como que aquele país funciona. Então, por exemplo, a Alemanha, a matriz energética dela é muito mais de combustão, muito mais térmica. Então, quer dizer que emite mais, ok? Do Brasil, 80% da energia gerada no Brasil é renovável. A gente fala assim, pô, mas e aí, como é que faz? É essa adaptação que a ferramenta faz para cada país. Então, no Brasil, o fator de emissão, quando a gente diz assim, pô, eu emiti tanto aqui, consumi tanto de energia elétrica, isso representa quanto em gás de efeito estufa, né? Para a atmosfera. Isso já está calculado na ferramenta, beleza? Você só coloca o seu consumo, deixa que a ferramenta faz o cálculo lá e diz, ó, isso significa que você emitiu tanto de gás de efeito estufa. Beleza? O legal da ferramenta é isso. A ferramenta é muito bacana para acertar. Ela foi feita para a gente acertar, né? E, então, esses parâmetros, a gente não precisa ser especialista nisso. Quais são os gases de efeito estufa? Qual é o fator? Não, esquece isso, ok? Não é para ninguém ser especialista nessa parte, não, tá bom? Não precisa, né, para fazer o inventário. Só usar a ferramenta, tá bom? E a ferramenta é super amigável, então você coloca lá, por exemplo, o seu consumo de energia. Pô, todo mundo tem a sua conta de energia aí do órgão, a gente tem acesso a isso aí muito fácil. Então, beleza, você coloca lá o quanto que foi de consumo lá de megawatt-hora e tá tudo certo. E a ferramenta já calcula para você o quanto isso representa de gás de efeito estufa, beleza? E assim como vários outros critérios, vários outros parâmetros. Então, ele soma um monte de parâmetros, um monte de critérios que influenciam nas emissões de gás de efeito estufa e te dá o resultado final. Ele fala, toma aqui, ó, sua organização emitiu tanto de gás de efeito estufa. Essa é a sua pegada de carbono. Simples assim, beleza? Não tem mistério, não tem... É muito fácil, muito simples, beleza? Então, foi isso que a gente descobriu. Então, é uma ferramenta muito legal. A dúvida que o pessoal tem é quanto é essa ferramenta? Essa ferramenta ela é gratuita, tá bom? Ela é disponibilizada no Brasil pelo Programa Brasileiro GHG. Então, em cada país, eles estabelecem isso para fazer essa entidade que vai fazer essa adaptação para o país. No Brasil, quem faz isso é a FGV, tá bom? Eles escolheram a FGV e falaram assim, tá bom, FGV, vocês vão fazer esse negócio aí. E a FGV fica responsável por fazer essas adaptações no Brasil e disponibilizar essa ferramenta para todas as organizações, públicas, privadas, para quem precisar, isso é gratuito, beleza? Então, essa ferramenta é totalmente gratuita para a gente acessar, combinado? E fazer o inventário da nossa organização. Então, entenda assim, ela é uma ferramenta da organização, é do órgão, é sua, beleza? É para você fazer a sua declaração de emissões, é para você ter uma ferramenta de gestão para você saber quanto você emite de gás de efeito estufa. Beleza? Ela não é para mostrar para o mundo, não é para mostrar, não é para dar satisfação, não é para prestação de conta, não, nada disso. É para você fazer gestão desse universo de legado ambiental, ok? De impacto ambiental, legado ambiental, que muitas vezes por a gente não ver, já que ele é atmosférico, a gente nem ligava tanto, a gente não se preocupava tanto, não declarava, não se responsabilizava por isso. E agora o CNJ trouxe para essa realidade. Disse, não, mas pelo contrário, vamos jogar o holofote nesse negócio aqui, porque ele existe, é real, e a gente precisa se responsabilizar por isso. Então, essa é a lógica. Muito bem. Agora começou a ficar mais, Isso. mais tangível, assim. É maravilha. É, aqui, vamos para o próximo bloco aqui, ó. Inventários e escopos de emissões, GEE. Aí tem três perguntas, né? Sobre o preenchimento das planilhas pela ferramenta PBGHG. Então, esse já falou, eu acabei de acessar ali, é bem tranquilo, aparentemente, assim.
Aí tem outro, eu não sei se a pessoa está aqui, porque só escreveu Plano de Descarbonização e Inventário GE, então talvez não seja uma pergunta, mas para você abordar. E a outra é quais, né? Então, para o CNJ, quais os escopos a serem informados? Somente os Que legal. obrigatórios, um e 2, ou os tribunais terão que abordar o escopo 3 também? Então, Legal. Perfeito. Não, maravilha. Então tá. Então vou tentar. Agora entendemos um pouco, vamos aprofundar um pouquinho mais, beleza? Vou compartilhar com vocês aqui essa ferramenta, que fica mais fácil da gente falar sobre ela e esclarecer esses daí, como é que funciona, tá bom? Então, que nem eu falei para vocês, essa ferramenta ela é um Excelzão, tá? Um super Excel potente. E aí eu vou compartilhar aqui a minha do TST. Vocês estão visualizando a tela? sim. Sim? Maravilha. Então tá. Essa aqui é um Super Excel, ok? Ele tem 1 milhão de abas aqui embaixo. Não vou entrar em tanto detalhe assim, que a minha ideia aqui é pelo menos acho que a gente entenda a lógica, tá? Então, é o Programa Brasileiro GHG Protocol e a gente tem esses, o que eles chamam de escopo, tá bom? Só fatiaram aqui as emissões do órgão. Fala assim, tá bom, mas tem coisa que é do órgão, que o órgão faz mesmo, tem coisa que dá para medir, tem coisa que não dá para medir, e tem coisa que só acontece, não é o órgão que emite propriamente dito, mas só acontece porque o órgão existe, beleza? Porque ele tem que fazer isso funcionar. Então, isso é o que ele separa aqui em escopo 1, escopo 2 e escopo 3, beleza? Então, escopo 1 são aquelas emissões que o órgão emite diretamente, beleza? Depende do órgão, tá? Então, dentro desse escopo tem algumas categorias, tá joia? Que são esses azuisinhos aqui, tá bom? No escopo 2, é o escopo onde ele mede de forma indireta aquilo que é responsabilidade do órgão. Então, por exemplo, imagina que a gente vai ter que medir aí todos os computadores gastos com eletricidade de computador, geladeira por geladeira. Não, isso é doida. Aí ele falou o seguinte, quer saber? Vamos fazer o seguinte, vamos agrupar tudo aí numa categoria, num escopo de energia, tá bom? Então, vocês declaram quanto vocês consumiram de energia e está tudo embutido, tá bom? A lógica é basicamente essa. Então, declara a energia. E o escopo 3 são as emissões indiretas, ou seja, vamos supor um exemplo que é o mais clássico, né? Para vir para o trabalho, eu pego meu carro e venho para o trabalho. Esse carro é meu, eu comprei a gasolina, eu fiz tudo, beleza? Então quem emitiu foi eu, mas eu só gastei isso aí, só emiti esse gás, porque eu tinha que vir para o tribunal, beleza? Então esse é um escopo indireto, só está gastando, só está emitindo isso de gás de efeito estufa, porque indiretamente a pessoa tem que vir para a organização para conseguir fazer isso. Beleza? Então, isso é lógico. Não foi o tribunal que emitiu diretamente, mas indiretamente, sim, ele tem essa responsabilidade. Tranquilo? Então, no escopo 3 também tem essas categorias de emissões, coisas que fazem emitir gases de efeito estufa. Beleza? Então, a gente tem aqui no escopo 1 algumas dessas categorias, só para ilustrar. Combustão estacionária é aquilo que queima, mas está parado, como, por exemplo, um gerador de energia elétrica, beleza? Se ele for movido a diesel, é combustão estacionária, ok? Mas ele emite, tá joia? Diretamente, porque é do órgão. Combustão móvel, então a gente tem a frota de veículos do tribunal, certo? O tribunal compra gasolina, compra, enfim, qualquer que seja o combustível que compre ali, está emitindo. Então é uma emissão direta do tribunal, beleza? Do órgão. Emissões fugitivas são aqueles gases de efeito estufa que fogem, não deveriam, mas fogem, como, por exemplo, gás de extintor de incêndio, beleza? A gente vê os extintores aí parados, mas eu, por exemplo, não sabia que fica vazando de vez em quando, né? E se esses gases forem de efeito estufa desse extintor, a gente deve declarar eles também, beleza? Ou seja, são emissões que fugiram, mas também fazem parte, o extintor é do tribunal, então é escopo direto, ok? E aqui tem outras realidades, mas que não se aplicam tanto para a nossa realidade. Então, por exemplo, tribunal não faz processo industrial, então essa é uma categoria que não se aplica para a nossa realidade, beleza? Assim como tem outros aqui que não se aplicam, tá bom? Energia elétrica. Energia elétrica, a gente soma tudo, o quanto a gente compra do concessionário de energia, geralmente, ok? Essa é a regra básica, compra de energia. Então, todo mês a gente vai lá e paga a energia do tribunal, do órgão. Esse pagamento é para energia que a gente consome,
beleza? Então ele fala assim, então beleza, consumiu esse tanto de energia, então declara esse tanto de energia aqui, e essa energia representa tanto em gases de efeito estufa emitidos. E tem o escopo 3, que é o escopo indireto, ok? Então tem algumas categorias aqui do escopo 3, como por exemplo, resíduos gerados. Então aqui em Brasília, por exemplo, os resíduos do TST, os rejeitos do TST vão para o aterro sanitário de Brasília. No aterro, o aterro não é do TST, beleza? O aterro é de Brasília, vamos dizer assim, é um aterro terceirizado. Sendo assim, esse material que o TST jogou lá está contribuindo para a emissão de gás de efeito estufa, beleza? Principalmente metano. Então foi embora. Significa que indiretamente, aquele volume de rejeito só está ali por causa do TST, tá bom? Então, se não fosse o TST funcionando, se não fosse a nossa organização funcionando, para isso indiretamente não estaria na nossa conta, tá bom? Então, a gente tem essa responsabilidade indireta por essas emissões. Assim como efluentes gerados, viagens a negócios, emissões casa-trabalho. E aí a gente tem aqui um que é o viagens a negócio. Então, uma coisa que a gente faz bastante é viajar. Então, a gente, dos tribunais, a gente faz e a gente tem muitas reuniões. Então, a gente tem, vamos todo mundo ter um evento no CNJ, todo mundo vai ter um evento em tal lugar, vamos ter a reunião dos diretores em tal lugar, vamos ter isso aqui, beleza? Então, são emissões de, por exemplo, de passagens aéreas, que quem está emitindo é a companhia aérea, beleza? Né? É o avião dela, não é avião do órgão, beleza? Então, quem está emitindo é ela, mas a sua parte de estar voando naquele avião, né? Está emitindo também a sua corresponsabilidade. Então, indiretamente, também entra no seu escopo com relação a isso, beleza? Então, aí, Márcia, que vem aquela dúvida, né? Dizendo assim, pô, mas e a companhia pegou e falou assim, ó, se você quiser, você pode compensar suas emissões. Nesse caso, isso é uma jogada muito legal das companhias aéreas, o que elas fazem? Elas fazem assim, ó, eu preciso compensar minhas emissões, beleza? Então, vou imaginar aí, TAM, Gol, né, Azul, beleza. Ela fala assim, eu tenho que compensar minhas emissões. Vou dar a chance de forma voluntária para que as pessoas que estiverem voando nesse avião possam compensar suas emissões. Se elas compensarem as emissões delas, certo? Eu consigo amenizar a minha necessidade de compensar. Algumas pessoas fazem isso? Fazem. É a compensação pessoal da sua pegada de carbono. Beleza? No nosso caso, como se a gente viajou a trabalho, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer assim, ó, se, Francisco, eu disser que eu compensei, se eu pagar ali para compensar aquela emissão da minha viagem, quer dizer que essa emissão já está paga, já está compensada. Essa viagem eu não preciso declarar ela que ela emitiu gás de efeito estufa aqui no meu escopo de viagens a negócios de avião, certo? Certinho. A lógica é exatamente essa, beleza? Então, por isso que ela te dá a chance de poder compensar. Agora, o dos aviões é muito legal. Então, por que eu estou falando isso? Porque eles têm uma resolução, uma norma, né? Que prevê já para eles também, para as companhias aéreas, que as companhias devem compensar suas emissões integralmente até 2020. Então, a partir de 2027, elas já devem compensar integralmente. Então, até chegar lá, ela vai dando opção para a gente, né? De fazer isso. Depois ela vai ter que fazer de qualquer jeito. Pode ser que embuta esse custo nas passagens, pode ser que dê oportunidade, pode ser que ela compense, pode ser. Aí já traz a sustentabilidade para o âmbito da estratégia organizacional. Beleza? Então, são situações como essas que vão fazendo para a gente. Como alguém perguntou aí, o que o CNJ exigiu para a gente, agora trazendo para a nossa realidade? Justiça, programa Justiça Carbono Zero, né? Ele diz assim, ó, existe o que a metodologia prevê, ok? Com relação a isso, e existe o que o CNJ previu com relação a isso. Está quase bem parecido, tá? Então, o que a metodologia prevê? Ele fala assim, ó, princípio da metodologia. Quando você for declarar suas emissões, usar aqui essas categorias para declarar, declara tudo que você tem, beleza? Esse é um princípio número 1, princípio da integralidade. Declara tudo. Agora, vamos supor que você não tem uma dessas categorias aqui, não dá para medir. Você fala assim, pô, eu não consigo medir esse negócio aí não, tá bom? Aí você fala, tá tudo bem, você não deixa de fazer o seu inventário. Você diz, essa categoria ela se aplica para a minha realidade, mas hoje eu não tenho maturidade de gestão para medir essa categoria. E tá tudo bem, beleza? Não deixa de fazer o inventário por causa disso, tá bom? Seu inventário não fica comprometido por causa disso, tá bom? Então, o que o CNJ falou? Não, primeira metodologia. Ela diz assim, ó, são de declaração obrigatória?
o escopo 1, o escopo 2. O escopo 3, ele é de declaração voluntária, beleza? Opcional. Você declara se você quiser. Agora, essa metodologia ela serve para todo mundo, serve para órgãos públicos e principalmente para iniciativa privada, beleza? Para organizações privadas. Então, é uma orientação, uma recomendação de princípio de uso das ferramentas, beleza? Para a gente, do Justiça Carbono Zero, o que o CNJ falou? Ele falou assim, ó, vocês têm que compensar, ou vocês têm que declarar o escopo 1, aquilo que se aplica para a gente, claro, o escopo 2, beleza? E no escopo 3, viagens a negócio. Ele escolheu para facilitar a nossa vida. Né? Ele diz assim, se preocupa, se você tiver tudo, pode preencher tudo, está tudo certo, mas pelo menos no escopo 3, já garante que vai ter viagens a negócio, beleza? Principalmente passagens aéreas. Então foi isso que o CNJ disse na resolução, tá bom? Do Programa Justiça Carbono Zero. Então ele já facilitou a nossa vida, que ele diz assim, pô, vou pegar aqui as categorias ou o escopo que os tribunais que geralmente podem fazer, eles conseguem fazer, é mais viável deles fazerem, ok? Porque se ele pede uma categoria emissões casa-trabalho como obrigatória da gente fazer, a gente fala assim, você tá doido? Ó, no meu órgão aqui tem 3.400 pessoas. Como é que eu vou saber o jeito que as pessoas vão de casa para o trabalho, de trabalho para casa, quanto que ela emite, se elas vão de moto, se a moto é flex, se o carro é a diesel, se Ave Maria. Beleza? Então, esse daqui é um dos terrores de todo mundo. Como é que eu faço para medir as emissões casa-trabalho? Eu digo assim, mede quando você tiver viabilidade de medir, beleza? Então, você vai criar mecanismo depois, com o tempo, de viabilizar essa mensuração. Enquanto não for viável, você diz, essa categoria é aplicável para mim, mas ela não é viável de mensurar agora. E tá tudo bem, bola para frente, beleza? Então, um dos princípios da norma é justamente isso. Declara tudo que você tem e vai amadurecendo, vai evoluindo o seu inventário da sua organização, beleza? Com o tempo. Ele não quer que você seja perfeito, completo, 100% em primeira. Agora, isso para a gente é um contrassenso do órgão público, né? Porque a gente quer sempre fazer o perfeitão, né? Essa é uma das nossas dificuldades de lidar com isso daqui, tá bom? Então, basicamente é isso aqui para a gente entender, tá joia? Ficou fácil de entender? Tem bastante trabalho. Ai, ai. Tem aqui, acho que tem uma pergunta do Luiz Zarneck, do TRE Rio Grande do Sul, TC Lab. Ele fala isso, né? Já que tem que os tribunais fazer esses três pilares, inventário, redução e a compensação, que seria o caso das instituições pensarem numa política estruturada de ESG, né? Que contemple de maneira coordenada isso. Eu acho que é por aí, né? É isso aí. O que se traduz nisso aí, quem foi que falou? Chama Luiz Jarneck, do TC Lab. Eu Luiz, acho que ele não seguinte, está aqui. Eu não sei se ele está. se ele Pergunta tá ou dele. se não tivesse, né? Mas o que o Luiz queria que fizesse, né? Com essa ideia dele, será que seria o caso de pensar isso? Isso já foi pensado, tá bom? Isso se materializa no Pacto de Sustentabilidade do Poder Judiciário, que ele prevê justamente isso. O ESG com pelo menos 2 ações para cada um desses temas, né? Governança ambiental, social. Então, já está instituído isso, Luiz. Então, tá aí de presente, o CNJ já pensou por causa de você. Buenas. Então vamos, ó, porque a gente já está aqui, ó, 10 para as 4, tem Meu pergunta Deus. no. Tem, Se eu te falei, deixar, eu fico aqui 2 dias falando desse assunto, eu sou empolgado pra caramba com isso. mas eu falei para você que isso aí ia render, viu? Olha só, tem mais um bloco, tem mais dois blocos, tá? Um aqui fala sobre planejamento e estratégias de descarbonização. Então, assim, quanto tempo o TST levou, por exemplo, né, para elaborar o plano e tal, e esse plano de descarbonização de um órgão, né? E daí dá o exemplo, pede para você dar o exemplo do TST. E, Uhum. e outro, como elaborar um plano de descarbonização e compensação na justiça eleitoral? Oh, também queremos. E também aqui outra falava sobre plano de compensação e novos indicadores de plano de descarbonização. Não sei exatamente o que que a pessoa quis, mas se existe isso, né? Talvez de novos. Maravilha. Então tá, então é o seguinte, olha só.
Essa ferramenta que eu mostrei, o GHG Protocolo, ela é uma ferramenta só para medir o quanto o órgão emitiu. Tá. Beleza? Ela é para isso. Exclusivamente para isso. Ela só mede as emissões de gás de efeito estufa do órgão. Beleza? E essa medição é durante um ano, tá bom? Então, você finalizou um ano. Então, nós estamos agora em 2024, ok? Vai passar para 2025. Então, você faz o inventário do ano de 2024, do ano que completou, beleza? Do ano anterior. Então, é um ciclo anual de programa Carbono Zero. O que esse programa é ampliar, né? É calcado ali em 3 pilares. Primeiro, você mede, ou seja, seu inventário, mede o quanto você emitiu no ano passado. Você faz uma redução dessas emissões, beleza? Para os próximos anos, né? Ok? Prevê o que você vai reduzir. E o que você não conseguir reduzir, é justo que você compense. É isso que a norma diz, beleza? É isso que a resolução fala. Então, como que ele prevê, primeiro, essa compensação? Com crédito de carbono ou com reflorestamento, né? Reflorestamento e tal, outras ações. E aí agora vem a grande... Eu não sei se eu vou te frustrar, eu não sei se eu vou te ajudar, eu não sei, mas eu vou te dizer o seguinte, olha só. A moeda para você compensar suas emissões do órgão é crédito de carbono. Beleza? Não é plantio, não é reflorestamento, não é nada. Isso é bom para o meio ambiente? Isso ajuda o meio ambiente? Ajuda. Mas estrategicamente, isso não influencia nenhum grau no seu inventário do próximo ano. Beleza? Porque você não consegue medir. Então, eu plantei 100 árvores aqui. Eu estou ajudando a compensar as emissões do órgão? Estou. Enquanto? Não sei. Essa é a dificuldade. Beleza? Existem empresas especializadas com protocolos internacionais que medem isso. Para dizer só, se foi plantado tanto essas árvores durante o período de clímax dela, tem que manter essa árvore a partir do momento que ela é não só uma muda, mas a partir do momento que ela é isso, atingiu esse ponto de clímax aqui, de 2 até a 20 anos, a gente vai medir as emissões, o quanto essas árvores resgataram de gás de efeito estufa. Beleza? Depois disso, a gente converte isso em crédito de carbono, que a gente consegue medir o quanto que ela resgatou de gás carbono. Beleza? De CO2. Aí você fala assim, caramba, velho, eu só sou do judiciário, como é que eu vou fazer isso? Né? É isso que eu falei, você não precisa ser especialista nisso. Então, plantar é bom? Entenda o que eu estou dizendo. Plantar é ótimo, pode plantar, tá tudo certo. Beleza? Só que o plantio por si não vai influenciar na sua pegada de carbono, no seu inventário. Porque não tem lá onde você diga assim, plantei tantas árvores. Não, isso é uma ação, isso é legal. Beleza? Mas ela não é mensurável. Tá? Então, é isso. Então, é É isso. isso. Que ele não tem um caráter educativo, porque uma coisa são as ações de sustentabilidade, de preservação, do plantio, do não usar o copinho, e tarará. E o carbono é outra coisa, é a feira, é isso. Exatamente. Então Exatamente. agora entendi que ele é de Exatamente. propósito mesmo, para pegar o dinheiro, não é para educar, porque o que que parece? Ah, eu não preciso educar ninguém, eu compro aí de você, agora eu posso poluir mais e você me dá seu crédito, Exatamente. né? Falou certinho, Márcia. Existe um princípio na sustentabilidade aí chamado princípio do poluidor-pagador. E aí É. as pessoas confundem ele. O que é o poluidor-pagador? O poluidor-pagador é o seguinte, se você poluiu, pelo menos é justo que você pague por esse prejuízo que você fez, beleza? Então isso acontece bem nos nossos TACs aí, em termos de ajuste de conduta, não sei o que, beleza. Então você paga para isso, pelo dano que você causou. Agora, as pessoas acabam usando isso acaba sendo desvirtuado para dizer assim, então quer dizer que eu posso poluir, eu posso estragar, posso fazer tudo, e aí é só eu pagar, pô. Só eu compensar, né? Aí desvirtuou o princípio. Por quê? Porque tanto na norma do CNJ, quanto nas metodologias, quanto na ISO 14064, que prevê isso daí, os relatórios de emissões de organizações, na norma internacional PAS 2060, que é de carbono neutro, enfim, em todos esses, eles são unânimes em dizer, olha só, você vai medir suas emissões, mas o foco principal é reduzir as suas emissões, não é compensar. Compensar é fácil, né? Você vai lá e compra e tal. A lógica não é essa, é reduzir as suas emissões. Isso também está nos princípios da ONU. Lembra lá da minha conversa lá da ONU, entre os países? Se vocês têm metas de redução, pessoal.
O foco é reduzir, beleza? Primeiro foco é em reduzir. O que não for possível, é justo que você compense, beleza? Mas isso não é uma autorização para poluir e depois compensar, beleza? E ainda mais falando da nossa realidade de serviço público. Compensar com o meu dinheiro pessoal, Francisco, é difícil. Com o dinheiro público é assim. Beleza? É isso que a gente tem que ter muito cuidado, e o CNJ foi precioso na resolução do programa Carbono Zero, de frisar isso em todos os momentos. Tanto que, na primeira versão da resolução 400, ele dizia assim, ó, tem que ter um plano de compensação até 2030. Agora ele mudou. Olha a nomenclatura que ele chamou, ele falou, tem que fazer um plano de descarbonização, beleza? Justamente para mostrar essa prioridade de redução de emissões, beleza? A ideia é eu deixar de emitir o máximo que eu puder. Só aquilo que realmente não for possível, é justo que eu compense, beleza? Então, esse é o princípio. E como que a gente faz esse plano de descarbonização? Já que a gente está aqui no nosso momento, né? Esse plano de descarbonização, pessoal, ele é muito mais do que uma simples ferramenta de 5W2H, você diz aí o que você vai fazer. Por quê? Porque ele tem de certa forma, alguns princípios, alguns jeitos de fazer para que você não incorra aí numa impropriedade. Então não adianta fazer um plano de descarbonização que não dê certo, que não funcione, que não sirva. Então você tem que fazer um plano de descarbonização coerente com as suas emissões. Beleza? Então você fala assim, pô, onde é que eu estou emitindo mais? Né? No escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Qual categoria? Então, quer saber? Agora eu trago para a estratégia e digo assim, eu estou emitindo muito mais, a minha maior, 80% da minha emissão é de energia elétrica. Aonde que eu vou focar no meu plano de descarbonização? Na energia elétrica. Aí eu faço um plano de descarbonização, dizendo assim, ó, uma das minhas ações é implantar uma usina fotovoltaica. Uma das minhas ações é, não, comprar energia renovável. Percebe a diferença? Aí a gente traz para o plano da estratégia. Beleza? Então, por isso que eu gosto de misturar muito sustentabilidade, inovação e estratégia com esse tema aí, que é muito legal. Beleza? Sim, tem essas. Daí isso. Aproveitando, Não, Márcia. você fecha essas perguntas aqui, que também falava das práticas Então, aplicadas aos órgãos, como reduzir o carbono, a substituição de frota por elétricos, tudo isso que você falou agora. Então é interessante, e no link, aqui no chat também tem. Desculpa te não, e continuar. é isso mesmo, assim, eu queria ficar, que nem eu te falei, assim, 1 milhão de horas aqui conversando com você sobre esse tema, né? Mas, para completar, só para que a gente não fique aí com carente dessa informação, eu resolvi fazer uma live na sexta-feira, no meu canal pessoal, beleza? Gratuita, tá lá, vou deixar lá disponível, tá bom? Vou falar lá 9 horas da manhã, sexta-feira agora, dia 29, justamente só sobre isso. Como fazer um plano de descarbonização. A intenção dessa live é que você assista e você saia dela com condições de fazer o seu plano de descarbonização, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque isso é um socorro, né? Eu também vivo essa realidade, a gente tenta se ajudar, né? Porque a gente tem que fazer o plano de descarbonização até fevereiro agora de 2025. Beleza? Todos os tribunais. E aí, esse é o prazo mais arrochado que tem. Você não precisa fazer nenhum inventário. Você precisa pelo menos o plano de descarbonização. Beleza? Até 2025. E aí, a partir dessa live, a minha intenção é falar lá de um jeito que você consiga sair do outro lado com esse plano de descarbonização a partir dessa live aí, tranquilamente, beleza? Como eu falei para você, minha ideia é facilitar, gente. Dificuldade a gente já tem muito. Por isso que eu falo desse tema de um jeito bem fácil, desmistificando, porque se a gente olhar para ele preocupado, já era. É. Tem duas pessoas aqui com a mão erguida, estão com cãibra já. Primeiro o Renato Mota, do TJM de São Paulo, e depois a Devem Moura. Então, Renato, por favor. Olá, boa tarde a todas, a todos. Boa, Renato. Tudo bem? Parabéns aí pela iniciativa, pela palestra, Francisco. Eu queria colocar só um ponto que você está trazendo, que até já foi uma conversa prévia aqui na Justiça Militar de São Paulo, a respeito da compensação, né? Como você falou, a gente tem um prazo aí bem apertado para fazer esse plano e procurar fazer um plano factível, né? Um plano que a gente vá seguir, né? Que a gente costuma, às vezes, fazer muito plano, cronograma e depois não dá importância, que eu pessoalmente, acho bem desestimulante. Nesse caso, em relação à compensação em si, que você tocou no ponto, a coisa da compra ou adquirir créditos de carbono. Eu até estou com reuniões marcadas aí com algumas empresas nesse ponto, né? Para saber de preço, eu procurei assim por conta própria, vi que tem uma diferença gritante de valor
né? Tem empresa que fala de $5, tem empresa que fala de $100, então, para cada tonelada. Então, assim, para entender um pouco, estou indo atrás das empresas, mas inicialmente, né, como a gente está, todo mundo acredita, a maioria no inicialmente ainda, nos pareceu, né, para a equipe aqui, nos pareceu, como você falou, um pouco pouco sustentável ou uma maneira não muito honesta de se fazer a compensação a partir do crédito. Por quê? Uma porque vai sair de investimento público, né? A gente vai reservar parte de um orçamento do tribunal, que é dinheiro público, para compensar crédito. Não que isso seja a destinação seja incorreta, né? A empresa é auditada, a empresa, em teoria, que está vendendo esse crédito está fazendo ação, né? Deve ter alguma forma de comprovar que ela está fazendo ações para descarbonização, porém, assim, digamos que fica mais institucionalmente, ficaria mais, seria uma promoção melhor de imagem com ações próprias, né? Como você falou, plantar árvore ou fazer uma substituição por fotovoltaica, as duas principais bandeiras aí. A gente até está quebrando a cabeça para tentar enxergar coisa fora dessa caixinha, né? De como compensar fora dessa caixinha. E eu te pergunto o seguinte, eu, assim, sinceramente, não achei como o mercado de crédito carbono, inclusive está, acho que no Senado, uma regulamentação, é um mercado ainda no Brasil, talvez, assim, a gente tem que pesquisar, né? Mas talvez não seja assim maduro, em que ponto os tribunais ou o poder público está preparado para fazer essa compensação via orçamento. Porque se a questão de reflorestamento, a gente pensou em convênios, sei lá, pegar a Secretaria Ambiental do Estado e ela vai plantar tantas árvores, aí o tribunal pagaria, investiria para ela plantar um corredor de árvores lá, mananciais, e isso teria algum cálculo para ajudar na nossa compensação. Mas pelo jeito o cálculo é um pouquinho mais complicado. Queria que você se aprofundasse um pouquinho nesse ponto e nos desse uma dica se, assim, esses projetos mais próprios do órgão ficariam mais para o longo prazo e no curto prazo realmente teria que ser um investimento em crédito de carbono. É isso, desculpa. Maravilha. Maravilha, Renato, que legal. Bom tua pergunta aí. Eu vou dividir ela para ficar mais fácil em duas coisas, tá bom? A primeira coisa é, preciso que a gente está fazendo aqui, quebrando a cabeça desse plano de descarbonização e quais ações, para a gente sair um pouco da caixinha, né? Quais ações a gente poderia fazer mais para poder fazer isso? A primeira resposta é assiste a live na sexta, que eu vou te dar um monte de inspiração, de ação para fazer isso, beleza? Então lá vai sair da caixinha total. A segunda agora é, pô, e aí? É legal esse negócio de comprar crédito de carbono ou não? Pensa no seguinte, o TST fez isso e a nossa intenção era fazer o completão, beleza? Faz a declaração das emissões, faz um relatório das nossas emissões, a gente conta tudo que a gente faz de bom, tudo que a gente faz, né, de ações já em prol da descarbonização, faz um plano de ação para conseguir fazer isso, beleza? Para o futuro, né? E o que não for possível a gente compensa. Então a gente foi também para o lado da compensação. A gente fez todo esse procedimento na hora da gente comprar. Olha que de maneira pioneira a gente está falando de um órgão do judiciário, beleza? Que naturalmente a gente conhece a nossa realidade, tende a ser mais conservador, tende a ser mais precavido com algumas coisas, e ser pioneiro é isso, né? É ser colocado em evidência para tudo que é coisa. Existe o ônus e existe o bônus. E o ônus era fatal, né? Da gente dizer assim, cara, um monte vai virar vitrine, um monte de questionamentos vão surgir com relação a isso. E aí o TST falou o seguinte, falou, vamos fazer o seguinte, antes da gente comprar, efetivamente, vamos perguntar para o TCU, ok? Não com a intenção de já causar uma auditoria nisso, mas usando um serviço do TCU, que é de consulta, beleza? Então o TCU disponibiliza um serviço de consulta. E aí essa consulta não pode ser específica para a gente, porque senão ele se compromete. Então é uma pesquisa geral. E a pesquisa geral foi exatamente isso, Renato. A gente perguntou, em outras palavras, isso aqui para o TCU. Falou assim, TCU, olha só, a gente está vendo aí um monte de coisa, está vendo o pacto do ODS, a gente está vendo a Agenda 2030, a gente está vendo a lei de política climática, um monte de coisas que induzem e dizem que fazer isso é bom. Beleza? Compensar é bom. Né?
é justo, beleza? Não que é a melhor prática. A melhor prática é redução. Isso aí tá passado, tá batido, beleza? A melhor prática é redução. Vamos reduzir o máximo que a gente puder. Essa é a lógica. E aí, mas existe essa possibilidade de compensar. Agora, a pergunta para o TCU foi: é justo? É legal? É legítimo? É interessante que se compre créditos de carbonos para compensar as emissões do órgão público com dinheiro público? Né? Por que isso? Porque a gente sabe da máxima da gente da administração pública, que a gente só pode fazer o que a lei manda. Né? O particular pode fazer tudo que não proíbe. A gente não. Agora, não tinha nenhuma lei que dissesse você tem que fazer e tem que comprar crédito de carbono para isso. Beleza? Nenhuma norma, nada que dizia isso. Então, o TST é legitimado para conseguir fazer, como Tribunal Superior, é legitimado para fazer consulta ao TCU e a gente aproveitou e fez. Essa resposta do TCU ainda não veio e a gente não espera que ela venha rápido, porque ninguém conhece esse assunto mesmo, né? Então tem que investigar muito e ver os impactos disso. E o impacto disso também influencia no orçamento público. Então, quando o CNJ diz assim, ó, sempre que possível você pode e deve compensar suas emissões. A gente lê como, meu irmão, tem que compensar. Né? É a nossa primeira preocupação. Como é que eu vou comprar esse negócio e não sei o que, e o orçamento? Eu já não tenho orçamento nem para eu fazer os meus laboratórios de inovação, né? Mas imagina para eu compensar crédito de carbono. Eu tenho que criar uma rubrica agora. Agora imagine todos os tribunais do Brasil fazendo isso. Beleza? Eu não sei de verdade, de coração, se o CNJ teve noção do impacto que isso pode causar no orçamento do judiciário. Beleza? Agora, uma coisa é certa. O direcionamento foi massa. Que foi, pessoal, isso é sério, isso é real, ok? Emissões de gás de efeito estufa, a gente tem que trazer isso para a nossa realidade, a gente se preocupa muito com a gestão dos nossos resíduos, né? Onde é que vai o lixo para cá, separa o lixo aqui, cooperativas, né? Coleta seletiva cidadã. Agora, esse impacto atmosférico a gente não se preocupava tanto, vamos passar a se preocupar com ele, ok? Então isso é legal. E ele trouxe em todo momento, é porque a gente vai logo lá para o final, né? Mas em todo momento, antes ele diz, tem que reduzir, tem que reduzir, tem que reduzir. E se você tiver que priorizar algum recurso, né? Isso está muito claro na norma ali. Se você tiver que priorizar algum recurso, ou eu faço uma ação de redução, ou eu pego 2 milhões, eu faço o quê? Uma usina fotovoltaica, ou eu compro crédito de carbono, faz a usina fotovoltaica. Beleza? Porque ela é redução. Estão entendendo o que é priorizar? Então, prioriza principalmente sempre a redução. Redução de descarbonização, ok? Depois, se possível, se for viável, faz a compensação dessas emissões por medida de justiça, e não por estar autorizado a compensar. Beleza? Como ele diz, deixa aí o pau quebrar aí, deixa eu emitir, é só compensar, com dinheiro público é fácil. Beleza? A lógica não é essa. E a gente, como órgão público, e quem senta na cadeira, né, da estratégia, da sustentabilidade, da inovação, de quem está no dia a dia fazendo esse inventário, fazendo isso acontecer, fazendo esse plano de ação, descarbonização, de verdade, pode trazer para a responsabilidade sua, que é a responsabilidade sua fazer essa priorização. Os outros vão só aprovar, né? As cadeias acima dos comitês, o presidente, não sei o quê, né? Mas quem propõe isso vem muito do operacional e da gestão, né? Do aspecto operacional e tático da administração, da gestão da sustentabilidade para fazer isso. Beleza? Então é isso aí. Combinado? Devem. Oi, Francisco, Devem, TRT7, Ceará. Minha amiga, tudo bem? Tudo jóia. A gente fez o curso, né? Foi muito bom porque traz até já como atividade final do curso o próprio relatório, né? O preenchimento da planilha é legal porque força a gente a fazer, né? E também o relatório da planilha, que não é só a planilha, mas o relatório da planilha. Só que realmente, com relação à resolução 594 né, do programa de carbono zero, Poder Judiciário, na mesma linha do que o nosso amigo anterior, esqueci o nome dele, estava falando, que eu ia fazer essa consulta mesmo, eu acho que a compra de crédito, primeiro, o mercado de crédito de carbono ainda não está regulamentado no Brasil, não tem regulamentação específica sobre o mercado de crédito de carbono. E eu acho que a gente não está compensando, não está mitigando nada no que você está comprando crédito de carbono. Virou mais é tipo mais um marketing, tá entendendo? No meu entendimento, tá? Não acho muito correto, não. Embora que se houver determinação para isso, e quando você diz que a forma efetiva de se tornar carbono zero, que a gente tem um prazo até 2030, seria com a compra de crédito de carbono, realmente fica meio complicado.
Ações a gente pode ter muitas. Usina fotovoltaica, como é que eu faço a verificação do quanto isso está compensando da emissão dos meus gases, tá entendendo? Porque a gente só preenche na planilha o que a gente tem de efetivamente gasto com energia elétrica. A gente não preenche, não tem um espaço para a gente preencher se a gente tem usina fotovoltaica. Você faz isso no relatório, né? Outra coisa, na parte de ar-condicionado, né? Eu tinha feito a pergunta, é obrigatório só o escopo 1 e 2 ou tem que fazer o 3? O 3 é das passagens aéreas. Aí nisso vem a pergunta que a Márcia fez, né? É, aquela passagem aérea que tem a compensação da emissão de gases. Será que não há uma previsão nas nossas contratações do Poder Judiciário já comprar esse tipo de passagem? Aí já estaria zerando o nosso impacto nas passagens aéreas? Tá entendendo? Tô É, era, entendendo é total, uma, Dani. é uma ideia. Será que a gente pode? Porque a gente tem que comprar, a princípio, a passagem aérea mais barata, né? Não a mais cara. Então, essa é mais cara, R$ 10. Mas se for R$ 10 compensando a viagem, o deslocamento, a emissão de gases no deslocamento, será que não já seria legal? Será que isso aí já seria um ponto para ser alterado da própria ferramenta do GHG protocolo? Outra, é muito questionamento, né? Mas Não, o tema é polêmico mesmo. E se você me conhece, você sabe que eu sou assim. Já me eu conhece, sei. já sabe que eu sou assim. Sou meio ansiosa, já vou perguntando logo tudo. Enfim, é, aí eu fico pensando, aqui a gente fez a substituição do sistema de ar-condicionado. Ar-condicionado impacta muito na energia e também tem os gases do ar-condicionado, que também já vão reduzir. Só essa substituição que a gente fez do sistema de ar-condicionado aqui do TRT7 já foi uma coisa que eu vou colocar no plano de compensação, tá entendendo? Mas eu pergunto, o que é que você acha disso com relação a essa compra dessas passagens com compensação? Não já seria uma forma de você estar compensando? Não sei se a gente poderia ter algum direcionamento para isso. Perfeito. É o seguinte, Devin, o que que a resolução diz, tá? A resolução do CNJ fala assim, ó, você tem que reduzir suas emissões, beleza? Faz de tudo para reduzir. Isso você diz que você vai reduzir no seu plano de descarbonização, beleza? Das ações que você vai fazer para reduzir. Então, a primeira, vamos fatiar aí algumas dessas perguntas, né? Uma delas é, Francisco, a gente acabou de fazer aqui uma renovação aqui dos nossos ar-condicionados para outros equipamentos com maior eficiência energética, beleza? Isso é bom? Isso é bom, isso é maravilhoso, beleza? Isso, de fato, impacta na redução das emissões de gás de efeito estufa, beleza? Então, minha dica é, já que o CNJ cobrou agora o plano de descarbonização, as ações que a gente já vinha fazendo, algumas organizações já vinham fazendo, e tem muita maturidade para isso já, de descarbonização, que coincidem com ações de descarbonização, coloca no plano. Beleza? Porque a gente está começando o plano agora. Coloca no plano, ainda que esse plano daqui 1 mês, 2 meses, a gente diga assim, ó, essa ação de melhorar a eficiência dos meus equipamentos de energia, check, está cumprida. Beleza? Tranquilo? Então, essa é uma dúvida. Mantém as outras ações e o plano de descarbonização, ele é para ser um plano atualizado, ele é para ser vivo, ok? E para ser prático mesmo, para vingar o negócio. Então, as ações que você já fez próximas aí, coloca lá e tá tudo bem, dá check nessas ações. Algumas outras ações você pode fazer de curto prazo, médio prazo, de longo prazo, beleza? Depende do valor, de tudo, né? De vários critérios com relação a isso. Agora, que nem o Renato tinha falado, onde é que eu busco inspirações de ações do que eu posso fazer para reduzir as minhas emissões? Uma delas que eu vou falar na live é justamente essa, da Márcia aí, que é, vou comprar uma passagem aérea pelo órgão, ok? Para eu fazer uma viagem pelo órgão. Posso fazer uma política aqui no órgão que diga assim, ei, quer saber? Todas as passagens aéreas, a partir de agora, emitidas pelo órgão, tem que já comprar a compensação da emissão. Beleza? Pode fazer isso? Pode. Isso vale na sua declaração das emissões? A resposta é sim, vale. Por que eu digo isso? Porque o que o CNJ disse na resolução? Ele disse assim, ó, você tem que compensar, quando tiver que compensar, você tem que compensar com meios válidos, ok? Ele não entrou no mérito de tintim por tintim, de desconfiança, se isso é certo ou não, se a Azul, Latão, não sei o quê, vai realmente, de fato, investir lá no projeto de não sei o quê, de reflorestamento.
Não disse nada disso. E aí a gente faz um uso, isso é muito mais angústia nossa, pessoal, às vezes. Dizer assim, ei, será que isso é sério? Será que não é? Será que é verdadeiro? Vai que eu estou investindo no negócio. Isso é angústia nossa, pessoal. Agora, o que tem uma lei que diz? A gente só pode fazer o que a lei manda. Tem a lei da desburocratização, beleza? O que a lei da desburocratização fala? Ela fala assim, ó, você confia a administração pública em tudo que você tiver que confiar, beleza? Tudo que disser. Se você tiver motivo para desconfiar, aí você vai atrás. Aí você pede mais documentos, pede mais informações, pede mais, se você tiver motivo para desconfiar. Motivo a gente não tem nenhum, né? A não ser aquele interno nosso íntimo com relação a isso. Então, se as companhias aéreas declararem isso de alguma forma, isso nos der alguma segurança de dizer assim, tá bom, tudo bem, eu acredito. Eu não preciso fazer uma verificação, uma auditoria lá na companhia aérea para saber se ela... Não, inventa não. Beleza? Não vai nesse rumo. Por quê? Porque como o mercado ainda não está regulado, a gente acredita naquilo que é acreditado pelo mercado, beleza? Quando a gente usa a ferramenta GHG Protocol, ela não é a perfeita, ela não é a melhor, mas ela é acreditada pelo mercado, todo mundo usa ela, beleza? Quando a gente investe num crédito de carbono, compra um tipo de crédito de carbono, a gente da administração pública vai se cercar de requisitos ou investigações que nos dêem indício de que aquilo é sério, ou de que, pelo menos, não é inválido. Né? E isso é suficiente para a gente dizer assim, beleza, não tem motivo para não acreditar que isso não é válido, beleza? Então, por isso que eu digo. Então, para inspirar o Renato, a Devin acabou de te dar uma ideia aí, Renato, de como você pode fazer uma descarbonização, uma compensação. Agora, cuidado, por quê? Porque a prioridade é compensar? Não. É pagar pela compensação? Não. A prioridade é reduzir. Nesse caso, o seu melhor plano de ação é o que eu posso fazer aqui internamente para reduzir as minhas passagens aéreas, deixar de viajar. Beleza? Essa é a lógica. Tranquilo? Beleza? Se precisar viajar, não tem problema. Depois compensa isso. Aí, Se precisar. Francisco, nesse caso, essas passagens ainda teriam que ser registradas na ferramenta GHG Protocolo? Aí é o seguinte, lembra, a ferramenta GHG Protocol, ela é uma ferramenta para você declarar as suas emissões. Nesse caso, você não está emitindo, né? Porque você já compensou. Exato. Eu acho Então que não você não preencheria. declara. Não Exatamente, você não declara. preenche, exatamente. Então elas não vão estar lá, porque você não vai preencher, porque elas não emitiram. Entendeu a lógica? Beleza. Foi o que eu entendia. A mesma coisa também uma outra ideia. Eu não sei quem era o nome dele. Esqueci de novo. É o pátio de compostagem, né? Que de qualquer maneira você reduz os resíduos, mas aí já no outro escopo, né? Que não é tão obrigatório, né? Exatamente. Beleza? Então, essas daí são algumas das ações que eu vou bater papo lá no dia do plano de descarbonização, beleza? Aí lá a gente foca em um monte dessas variedades aí de coisa, vai ter um monte de Valeu, surpresa boa para Francisco. vocês lá. Valeu, Francisco. Muito obrigada. Obrigado. Sexta vai ser a pós-graduação do Link Convida, entendeu? Para a gente terminar, pessoal, se quem precisar sair, né, fique à vontade aí, mas enquanto a conversa tá boa, a gente vai ficando, né, Francisco? Tem uma última pergunta aqui do Jackson, e daí a gente encerra, tá bom? Diz aí, Jackson, do TRT Boa 13. tarde, todo mundo. Me ouvem? Sim? Bom, Jackson. Bom, amigo. Tudo bem, Nina? Olha, eu tenho dúvidas, sabe, Nina, se o GHG permite zerar as emissões com a compra de passagem compensada. As emissões assim como acontece no escopo 2, quando você compra certificados de energia renovável, você mesmo assim você precisa lançar lá as emissões que você teve com a compra de energia elétrica na opção por localização. Então, com os REC, você não zera o escopo 2, você apenas depois informa as ações que você teve. Você coloca lá os REC e tudo mais. Porque as emissões aconteceram na passagem aérea. Entende? As emissões, elas de fato aconteceram. O que acontece é que a companhia aérea diz que está compensando. A gente não sabe como, não sabe como é que ela fez isso. Provavelmente comprou crédito de carbono. Então, eu tenho minhas dúvidas se comprando passagem compensada, você mesmo assim não vai ser obrigado a lançar esse dado lá na ferramenta, Maravilha, na Jackson. categoria do escopo 3. Tá? Isso. Lá na categoria do escopo 3, o que a gente entende, né? Como é que funciona? E aí é legal que a gente começa a entrar num nível de pós-graduação e doutorado aqui, ainda mais com o Jackson. O Jackson é um dos tribunais que são, assim, perfeitões com relação a isso, tem de tudo.
com relação a isso. Isso é muito legal. Então, a gente entra aqui num nível um pouquinho mais a fundo, né, nesse tema. Então, quando a gente fala do iHack, o que o Jackson está dizendo, só para a gente entender, tá bom? Linguagem simples, né? Quando você compra energia do concessionário, você paga a conta de luz normal, beleza, do órgão, tá? Essa energia veio de algum lugar. Ela pode ter vindo de uma termoelétrica super poluente, ela pode ter vindo de uma hidrelétrica que é renovável, pode ter vindo de eólica, você não sabe de onde veio essa energia, ok? Então, assume-se que é uma energia não renovável, beleza? Então, quer dizer que você tem que declarar e você emite gás de efeito estufa com relação a isso. E aí, tem a opção de você dizer assim, não, mas eu quero comprar e garantir que tudo que eu usei de energia do concessionário veio de energia limpa. Beleza? Veio de energia. Tem como dizer isso, Francisco? Tem como provar isso? Tem como. E aí você compra um certificado, você tem que pagar por ele, um certificado, que prova que tudo que foi destinado de energia para o seu órgão veio de energia renovável. Beleza? É um certificado para isso. Aí chama-se de certificado de energia renovável. Aí, em inglês, iHack. Beleza? Então, maravilha. O que você está dizendo? Está dizendo assim, ó, eu consumi energia? Consumi. Agora, tudo que eu consumi de energia veio de energia renovável. Está aqui a prova. Beleza? Esse é o certificado. Então, eu pago por esse certificado para isso. Então, de certa forma, ainda que você tenha emitido, você fala assim, pô, eu declaro que eu emiti. Na ferramenta, ela já faz permite isso, tá? Na parte de energia. Você declara o quanto você emitiu e quanto você comprou de iRack, para dizer assim, ó, eu emiti tanto ou consumi tanto de energia elétrica, mas tudo que eu consumi de energia elétrica, eu vim de energia renovável, ok? Energia renovável emite gás de efeito estufa? Não, beleza? Para a ferramenta não, tá bom? Então significa o quê? Significa que você consegue zerar seu escopo de energia elétrica. Dizer assim, pô, quanto que eu emiti de energia elétrica? Zero, porque tudo meu vem renovável, beleza? Imagina que você tem uma fotovoltaica aí que dá conta do seu órgão todinho, beleza? Para toda a energia que eu usei aqui de energia elétrica, veio de energia renovável. Quanto você emitiu? Zero, beleza? Então você fez zero emissão. Então, maravilha. Agora, para viagens a negócio, o que a gente estaria fazendo era o quê? O avião foi, a gente emitiu com o avião, beleza? A gente já sabe que vai emitir e a gente compensa. Nesse caso não foi zero, porque a gente emitiu de fato e a gente compensou isso, beleza? Terceirizando essa compensação, pagando para a companhia aérea. Na ferramenta GHG, no escopo de viagens a negócio, ele não tem lugar para você dizer quais dessas você já compensou, ok? Com a ferramenta de declaração. Então, na energia, ele já prevê isso, que ele já prevê essa possibilidade de você comprar o certificado de energia renovável. É uma escolha de compra de energia. Agora, para emissões de viagens de negócio, né, viagens a negócio de avião, você não tem isso na ferramenta, ela não está pronta para isso. Você não tem onde dizer, usei, emiti, mas já compensei. Beleza? Então, o que a gente admite? É uma acreditação de mercado. Se você acredita que compensando já na hora que você compra, você está se eximindo dessas emissões, da responsabilidade de declarar essas emissões, não faz sentido você compensar para a companhia aérea, pagando para ela, terceirizando para que ela compense a sua emissão, e ainda assim declarar no seu inventário. Porque caso contrário, você está dizendo assim, declarei, ok, que emiti, e não vai ter um outro espaço onde você diga, essas emissões aqui foram compensadas, né? Só se for no seu relatório, mas o relatório ele é qualitativo, ele não é quantitativo aqui de emissões, beleza? Então, por isso que compensar pode sim ser considerado uma ação de redução das emissões que vão afetar o seu inventário para isso, beleza? E pensando que é escopo 3, né? Escopo indireto, beleza? Você está terceirizando, acreditando que aquela organização, aquele outro lugar ou aquele outro vai compensar para você, beleza? As suas emissões. Tá joia? Beleza? Hoje o assunto foi aprofundando, né? Foi ficando bacana. Eu gostei, o nível foi... Muito bem. Pessoal, vamos encerrando aqui, ó. 4h25 foi um super bate-papo, foi uma aula mesmo, né? Sabia que com Francisco Nina Cabral ia ser Que excelente. legal, fiquei feliz. Coisa boa. Muito bom, né? Fazia tempo que a gente estava tentando encaixar aí. E desde depois lá de Recife, do Fast Labs, né? Na verdade. Exatamente.
E a vida vai ficando maluca. Ó, muitos comentários aqui, as pessoas gostaram, recebi um direct também. Muito bom. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que, né, a vida é corrida, mas você aceitou super de boa vontade. Sexta-feira a gente vai ter lá. Você quer falar do teu curso um pouquinho também? Como que... Isso, assim, só para saber, né? Porque, assim, como eu acabei investindo muito nesse negócio, desse conhecimento, criando isso e vi muitos outros cursos, muitas outras formas de fazer, eu vejo também muitas organizações desesperadas com isso, né? Então, esse negócio, esse assunto, como ele é abstrato, às vezes ele se torna assustador. E aí, a gente acaba tomando algumas ações precipitadas, muitas vezes, a meu ver, né? Ixi, vou contratar uma consultoria, vou contratar uma empresa para fazer isso, vou contratar não sei o quê. Eu digo assim, Não. calma, né? Não investe tanto assim, porque o resultado pode não ser o melhor. E aí, vendo alguns desses cursos disponíveis, o que eu senti a carência foi justamente isso. Eu falei assim, ó, tem cursos que às vezes falam só de inventário. Mas a gente não quer só o inventário, né? A gente quer o relatório das emissões, a gente quer o plano de descarbonização, a gente quer comprar o crédito de carbono ou compensar. Como é que a gente faz isso? Então, eu montei um programa de curso, um curso completo, né? Eu até dei o nome para ele justamente disso, do zero, de conhecimento zero, ao carbono zero, né? Ao programa de carbono, do zero ao carbono zero, que pega toda essa cadeia, tudo isso relacionado a esse universo, né? Desde inventário, desde o relatório, o plano de descarbonização, a contratar uma auditoria para inventariar, né? Para calcular o inventário, para ver se está tudo certinho mesmo ou não. Como que eu compro crédito de carbono, onde que é a loja do crédito de carbono, onde que eu compro os iRex do Jackson. Então, tudo isso até que a gente complete todo esse ciclo e diga assim, como que eu faço para eu ser carbono zero? É possível ser uma organização carbono zero? E como que eu digo isso? Existe a diferença carbono neutro e carbono zero, né? Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente aprende no curso, que é carbono neutro você emite e você compensa, ok? Então, você fica neutro ali. Carbono zero você nem emite, beleza? Zero emissões. A lógica é essa. O CNJ deixou isso claro lá, ele falou assim, chamou de carbono zero, apelidou de carbono zero o programa, mas lá na norma ele diz, olha, isso aqui é muito mais carbono neutro, beleza? Mas isso tudo eu conto no curso, então montei um curso aí para isso, precisando, manda para mim aí um e-mail, um direct, eu vou mandar na live de sexta-feira, eu vou falar um pouquinho mais também sobre esse programa, desse curso, tá bom? Então é o curso, eu digo assim, até agora é o que eu vi de mais completo no mercado para o que a gente precisa, tá bom? Então eu tenho o maior prazer, que nem a Márcia falou, o meu tempo se deixasse, mas eu falava só disso, beleza? Eu despriorizava a razão de tudo que era outras coisas, deixava de fazer relatório de gestão, esses negócios tudo, beleza? Essas coisas chatas, cuidava só desse negócio aqui que eu acho muito legal. Muito bom. Então é isso. Pessoal, até o ano que vem, mandem dicas, falem com a gente aí, pessoas e temas para o nosso link convida. É muito bacana esse radar aí que a gente faz e saber o que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo aí em termos de inovação. E a sustentabilidade vem com tudo em 2025. Márcia, e parabéns, viu? Essas entrevistas do Link são sensacionais. É isso que funciona, né? O negócio da inovação é muito legal por isso, porque a gente faz um negócio assim, como se fosse despretensioso, sem uma obrigação, sem uma norma, e é incrível, é muito mais efetivo do que a obrigação de ter que fazer, né? Então, parabéns mesmo por isso que o Link faz. Vocês são referências Obrigada. nisso, eu acho sensacional. Obrigada, essa é a ideia, a gente trocar as nossas experiências. A gente só faz inscrição para a gente ter uma métrica mesmo, se vale a pena a gente continuar, né? Então, mas não tem, é zero burocracia, todo mundo é muito bem-vindo sempre aqui. E acho que a gente se vê só em 2025 agora. Um feliz ano novo, um bom recesso aí para todo mundo, descansem, tá todo mundo merecendo, né? Feliz E ano novo. Eu obrigada. vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês, então, só para a gente fazer uma cara de print, tá bom? Eu vou Oba! fazer um print aqui para a gente, vou botar lá no meu Instagram, tá bom?